Ô Daúde, a notícia do dia, inclusive, né, a pesquisa Genial Quest mostrando esse freio na popularidade, na aprovação do presidente Lula, um movimento que já era até esperado, né, depois de tanto tempo, de várias pesquisas mostrando essa melhora no ambiente para o governo, veio a operação policial no Rio de Janeiro, e aí essa quebra de percepção. Queria ouvir um pouco da sua análise a respeito desses números, a respeito dessa queda marginal, é verdade, né? 1 ponto percentual de queda tanto na aprovação quanto na popularidade, e eu queria entender um pouco dessa análise. É algo esperado? É algo que está em consonância com o momento político e talvez até mesmo econômico que estejamos vivendo nesse momento? Sim, Felipe, está em consonância com o momento político, né? A gente sabe que a questão da segurança pública ela é muito importante para o povo brasileiro, que vive diariamente amedrontado, né, casos de crimes, né, que ocorrem. Sim. Então, essa operação lá do Rio de Janeiro, em que 120, né, bandidos foram mortos, isso tudo mostra que a fala do presidente Lula, dizendo que os bandidos foram vítimas e que foi um massacre, e que os traficantes, né, eles são também vítimas da sociedade, tudo isso é evidente que mexeu e gerou uma inflexão na curva da popularidade do presidente Lula. Mas isso mostra, por um lado, né, como dizem na gíria, né, é ruim, mas é bom. Como dizem na gíria, o presidente Lula ele deveria ter caído mais. Então mostra que ele tem, né, uma base consolidada de apoio, que exatamente são aqueles brasileiros que estão sendo beneficiados, né, pela rede de proteção social, que tem aí em torno de 120 milhões de brasileiros. Isso chama muito atenção, né? E também manda um recado para a direita. A direita, ela começa ela tem que entender que a sua estratégia de mexer com a popularidade do presidente Lula não está funcionando, e o caminho não é por aí. A gente diariamente não, semanalmente nós insistimos aqui que a direita teria que ter realmente outra estratégia que pudesse, sem dúvida nenhuma, mexer, né, com a popularidade do presidente Lula e, consequentemente, redundar em queda de apoio de votos. Mas, infelizmente, a gente percebe que o caminho não é esse. Mas, enfim, é o que a gente nos compete analisar sem isento de qualquer ideologia. Ô, Daúde, até nesse mesmo sentido, né, e a gente vai vendo as pesquisas mostrando, né, alguns recortes, algumas percepções. A gente trouxe aqui a pesquisa da Futura Apex Partners, falando assim, Tarcísio de Freitas venceria o presidente Lula num segundo turno. Haveria um empate técnico no primeiro e no segundo turno o Tarcísio venceria. Claro que dialogando, né, e muito próximo do que a gente tem visto nas demais pesquisas, principalmente em relação à popularidade do presidente Lula. Quando você fala, né, a direita se utilizando talvez desse ambiente para criar um pouco de corpo, para criar um pouco mais de casca e de exposição, a gente, um ano, né, pouco menos de um ano da eleição, mas a gente vê novamente essa volta do nome de Tarcísio e agora chancelando talvez uma vitória. Eu sei que está bastante tempo ainda, está longe, né, efetivamente da eleição, mas já é um sinal, já é algo que a gente pode começar a colocar na conta de novo, a traçar cenários novamente, depois de idas e vindas do governador de São Paulo nessa percepção de candidato a 2026? Olha, Felipe, não só isso que você coloca, como também um outro forte recado para a oposição ter um candidato, né? Porque, veja bem, hoje, qual é o opositor de Lula? Não existe, não tem. Então, enquanto você não tem alguém, né, para contrapor o presidente Lula,
você não tem nenhuma esperança de que a sua popularidade e a perda de votos, ela vai acontecer. Isso não está tendo. Agora, é evidente que o Tarcísio ele aparece como a possível alternativa para derrotar o presidente Lula. E mesmo assim vai ser difícil, né? Agora, até agora não se definiu. A família Bolsonaro, quem que vai ser o vice dele? O PL, o partido do presidente que lançaria o candidato para fazer oposição, tem o Tarcísio e de que forma isso tudo vai acontecer? Então, a população não sabe em quem votar, não sabe qual é o projeto hoje que existe, né, da oposição para poder ter uma alternativa de voto. Então, o Lula hoje ele continua ainda forte nesse sentido, porque ele não tem uma oposição. Então, você vai votar em quem? Eu vou votar quem que é o outro candidato? Ninguém sabe. Né? Não se tem uma proposta. Então, é nesse sentido que eu acho que a direita erra redondamente e não tem um candidato. Agora, não adianta ficar esperando. Infelizmente, o Bolsonaro, ele ainda ele não vai ter condições de disputar essa eleição. E aí o que as pesquisas mostram? O Bolsonaro teria a chance de derrotar o Lula, mas isso é impossível, acaba com isso. Quem é que tem a esperança que ele pode ser o candidato? Não existe, Felipe, não existe. Então a gente tem que ser mais pragmático. Você não viu essa atrapalhada que o Derite fez aí com o negócio de terrorismo, né? Terrorismo vai, não vem. Quer dizer, isso tudo mostra uma inconsistência hoje que existe do opositor do presidente Lula. Porque essa conversa aí que a gente ouve, porque é terrorismo, porque é isso, a população ela quer saber na ponta quem é que vai combater o bandido. É isso que não acontece, você não tem combate ao bandido. Não, mas aí precisava ter isso. Não, o que precisava ter, o Rio de Janeiro chegou nesse ponto, porque havia, e há, não sei ainda, não posso dizer, não tenho nenhuma prova, a conivência da corrupção da polícia junto à milícia, junto às facções criminosas. É isso que existe. Então, quem é que combate? Será que as pessoas não percebem que política não tem estratégias de você alimentar uma bolha? Política é a estratégia de você ter uma abrangência na população que vota. Mas, infelizmente, a gente não consegue ver isso.